Olá, amigos, irmãos, bom dia. Bom dia a todos. Eu quero nessa manhã trazer uma meditação para nós, para aqueles que depois venham ver essa live, e queria falar sobre o verdadeiro Evangelho. O texto de Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Verso 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Vou repetir esse pedacinho aqui: querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O verso 11, ele vai dizer assim, vou pular o 10 aqui: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. A carta aos Gálatas, ela vai trabalhar, o apóstolo Paulo vai trabalhar a questão da verdadeira fé que leva à salvação e a fé única, não ligada às obras da lei. E eu queria falar sobre a dupla maldição que está nesse primeiro capítulo aqui da carta. E não sei se você percebeu, o apóstolo Paulo, ele repete, a maldição. Ele fala, eu repito novamente, que seja amaldiçoado aquele que pregar um outro evangelho. E aí, na sequência da carta, nós vamos entender o que seria esse outro evangelho. E ele diz que, na realidade, não é o evangelho. Qual é o evangelho, então, que ele está falando? O evangelho que ele está se referindo era a mensagem que ele pregou aos Gálatas no início da formação dessa igreja. E aqui eu estou olhando para cá porque eu estou vendo o texto aqui para frisar algumas coisas específicas para vocês. Ele deixa claro que esse evangelho que ele pregava, ele não foi ensinado para ele por nenhum dos apóstolos. E esse detalhe é importante. Por quê? Embora ele fosse como um derradeiro, ele chama até que ele dizia até que ele não se considerava apóstolo por causa das perseguições que ele fez à igreja, mas ele foi o apóstolo dos gentios. As 13 ou 14 cartas do Novo Testamento, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E essa questão de verdadeiro evangelho e evangelho que não é verdadeiro, vamos dizer evangelho falso, que ele menciona aqui, não sou eu que estou falando, é ele que está falando, ele diz na realidade não é evangelho. Ele vai explicar que era um evangelho contaminado, evangelho de Cristo, que era o evangelho da graça, contaminado com a lei. Veja, o apóstolo Paulo, ele é um dos principais fariseus da sua época, e um jovem, provavelmente de uns 40 anos, que tinha vivido uma vida. Quando ele encontra Jesus, ele tinha provavelmente uns 40 anos, no caminho de Damasco, quando ele encontra, ele viveu uma vida para o judaísmo, e ele viveu uma vida para cumprir as leis de Moisés. Quando ele se encontra com Cristo, ele encontra a resposta e o elo para tudo que ele procurava, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E Jesus disse: vem, porque ele e o Pai são um. É interessante esses detalhes da língua que a gente não percebe. Mas ele fala assim: olha, irmãos, por que vocês se afastaram tão rápido? Admiro-me que vocês tenham
se afastado tão rápido, né, da pregação que eu preguei para vocês. E qual era? Ele fala assim, ó, admiro-me no verso 6, primeiro capítulo da carta aos Gálatas, verso 6, admiram, está admirado que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E esse outro evangelho que ele está falando, que ele diz que é maldito quem está pregando e misturando a lei com a graça, é o Paulo que está falando, não sou eu. É um evangelho que tem sido pregado por muitos anos, pelo entendimento errado, pelo enfoque errado que se dá à questão das obras, e principalmente da palavra santidade ou santificação. É uma coisa tão pregada, principalmente na época quando eu me converti. Aí está a Edilceia, acredito que ela está assistindo, um abraço, Edilceia, lá da nossa igreja, quando a gente se converteu lá, ou encontrou com Jesus, tudo era pecado, tudo era proibido, e isso era para o nosso bem. São costumes morais, são atitudes morais que se desenvolveram dentro da igreja e levaram a gente a entender que essas ações eram o que garantia a nossa salvação. E na verdade é uma contaminação da lei com a graça. É uma contaminação que o apóstolo Paulo está aqui considerando amaldiçoado. É um evangelho que não é evangelho, é amaldiçoado. É difícil para as pessoas escutarem isso, mas eu estou aí nessa carreira dos 16 para os 17 anos, né? Estudei, me formei, pastorei há 22 anos, e há uns 5 anos atrás eu me deparei com esta realidade, que o evangelho que eu estava pregando é um evangelho contaminado de lei com graça, né? E esse evangelho contaminado é um evangelho que é considerado pelo apóstolo Paulo de maldito, e ele vai falar de duas coisas aqui: a guarda da lei e a circuncisão, porque para você ser judeu precisava entrar no processo da circuncisão. Os judeus que haviam se convertido, entre aspas, né, eles não tinham outra cultura. A cultura deles era a cultura de seguir a lei de Moisés. A religião deles, a prática, a performance, as ações morais, né, até as questões civis eram todas orientadas pela lei de Moisés. E eles tinham a lei que era repartida em 3 partes: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Você vai encontrar isso na lei de Moisés. Mas principalmente a lei cerimonial era a lei que eles seguiam. E o que alegam os teólogos que preconizam a questão da guarda da lei? Que a lei cerimonial, né, e a lei civil nós não precisamos seguir, apenas a lei moral. E aí nós temos que entender que o evangelho não é moralidade. Por mais que se force, se pregue, se cobre e use o púlpito, né, eu estou aqui dentro da igreja, usar o púlpito para falar de pecado, ele não tem levado as pessoas a melhorarem, a não pecarem, a se tornarem pessoas completamente santas. A gente entende que tudo isso é importante, é bom, mas não causa o efeito que a graça pode causar em nós, porque a graça ela causa o efeito do constrangimento do amor e não a imposição de leis e legalidade, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, que incita o pecado que está em mim. Quando eu me deparo com a lei que mostra o quanto eu sou pecador, a minha natureza caída vai querer me levar a me confrontar com essa lei e dizer: não, eu não vou guardar isso. Ou se eu me propor a guardar, eu vou encontrar uma força dentro de mim, diz ele no capítulo 7, leia depois lá, 7 de Romanos, que o pecado tomando ocasião em mim, ele usou o mandamento para me levar a pecar mais. É um negócio bem louco que o apóstolo Paulo fala, mas não tem ajudado, isso não tem ajudado as pessoas. O que ajuda as pessoas é não ficar condenando e pregando sobre o pecado. Eu nunca fui um pastor de ficar pregando muito sobre o pecado e condenando pelo púlpito, mas nós tínhamos as nossas regras, os nossos ditames, as nossas leis, e a gente vai falando sobre isso, vez por outra, no discipulado, no pessoal, no particular. E na minha experiência como pastor de tantos anos, eu não vejo que isso fez com que as pessoas fossem mudadas interiormente. Se você fizer uma força para se tornar uma pessoa melhor, é óbvio que você vai conseguir, mas essa força vai até o limite da questão da natureza pecaminosa, que somente o crer
na obra exclusiva de Cristo vai levar a pessoa a nascer de novo. O apóstolo João relata a conversa de Jesus com Nicodemos, e Jesus diz para ele: olha, é necessário que você nasça de novo. Não é uma questão de seguir preceitos. É um negócio muito doido que Nicodemos nem conseguiu entender. Ele falou: como assim vou nascer de novo? Tinha que nascer de novo, tinha que se tornar uma nova criatura, mas não algo que nós proporcionamos a nós mesmos. Não, é uma coisa que o Evangelho, o encontro com Jesus faz com que a gente realmente tenha esse novo nascimento. E veja, o apóstolo Paulo, quando encontrou com Jesus, ele encontrou numa situação que eu acho que ele se sentia acusado pela morte de Estevão. Ele estava com cartas ali para perseguir os cristãos, mas as ações dele contra os seus compatriotas, com certeza, mexiam com a consciência dele. Ele, por um lado, ele pensava: eu estou certo, a minha religião é assim, eu tenho que dar um jeito de perseguir esse pessoal que está pervertendo a lei de Moisés. Por outro lado, ele tinha a consciência que nos é dada, né, por Deus, do certo e errado também. E ele tinha aquela crise, e quando ele encontra com Cristo, ele cai, né, prostrado ao chão, e essa é a atitude para quem queira receber a graça. Não é de exaltação, não é do alto de um púlpito que a gente recebe isso. A gente recebe a iluminação da graça quando a gente está nocauteado, como diz o meu amigo pastor João Batista, aqui de Campo Grande. Quando eu levei um cruzado de direita no queixo e caí no chão, eu então pude ver o Senhor Jesus de verdade, porque até então eu era apenas um religioso. E o quanto a graça foi necessária na minha vida em muitos momentos, e eu não tinha essa inspiração, eu não tinha essa direção, e o que eu pregava não era o verdadeiro evangelho. Meu assunto aqui nessa live é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, e a graça não é uma doutrina, é uma pessoa. A Bíblia diz em João 1,17 que a lei foi dada por Moisés. Ele recebeu no monte, ele transmitiu para os judeus, ou para o povo de Israel, mas a graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor Jesus. E a graça e a verdade é a única coisa que pode fazer com que nós mudemos de verdade. Pregação sobre pecado, sobre leis, sobre mandamentos, sobre ditames, regras, né? Principalmente regras que são regras humanas. A maior parte das igrejas tem os seus códigos morais, né? Então, se a pessoa quiser seguir uma lei verdadeira, tem que fazer como o judeu, seguir e guardar todos os 10 mandamentos, pelo menos. E o apóstolo Paulo fala em Romanos que ninguém conseguiu fazer isso. Todos pecaram, todos desviaram, não há um justo sequer, baseado no preceito da lei. Nós temos que entender que a lei mostra quem nós somos, mas ela é incapaz de nos salvar. O que nos salva é exatamente a graça de nosso Senhor Jesus. E ele traz uma palavra dura aqui: que seja amaldiçoado quem faz essa mistura. Imagina o que está acontecendo. Acho que pela misericórdia de Deus é que nós temos sobrevivido, os cristãos, digamos assim, no mundo em todo esse tempo, porque pessoas decentes, corretas, desejam cumprir o que as igrejas orientam, e muitos desistem no caminho, porque quanto mais eu trago lei para dentro de mim, mais isso incita o meu pecado. Eu não quero essa maldição para a minha vida, portanto eu não prego mais essa mistura. E para fazer essa separação de lei e graça é uma coisa muito do Espírito Santo. Porque veja, você entender a questão da lei, faço o bem, recebo o bem, Deuteronômio capítulo, você vai encontrar isso no texto de Deuteronômio capítulo 28, você vai encontrar as bênçãos e maldições ali, né? E você tem uma facilidade de entender: faço o bem, recebo o bem, faço o mal, recebo o mal. Se você for correto, você vai receber a bênção. Se for fizer o que é errado, você vai receber a maldição. É o que está escrito lá. Então, nós temos a pretensão de cumprir a lei de Deus, mas isso é impossível para o homem. Nós não conseguimos, por isso que Deus deu o sacrifício do Cordeiro, para que eles pudessem sempre depender da graça e não da lei, porque ninguém conseguia guardar. A lei, ela mostra o quanto nós somos pecadores, eu já disse, mas ela não pode se curvar para me ajudar. A lei, se a lei se flexibilizar, ela deixa de ser lei. Então, o que acontece?
o verdadeiro evangelho não pode ter a mistura da lei e da graça. E é isso que Paulo está falando aos Gálatas. Ele está dizendo: olha, eu me admiro que vocês passaram do verdadeiro evangelho que chamou vocês pela graça do Senhor Jesus a um outro evangelho que na verdade não é o evangelho. E você tem que ler a carta de Gálatas com esse olhar, vendo que ali judeus se misturaram na igreja e eles pregavam para o próprio povo da igreja, dizendo: olha, não, vocês creem em Jesus, está certo, nós também cremos, mas vocês têm que guardar a lei de Moisés também, tem que circuncidar. E o apóstolo Paulo pergunta no capítulo 3, escuta, foi por causa da guarda da lei que vocês foram cheios do Espírito Santo? Não, não foi. Foi por causa do evangelho que eu preguei para vocês. Foi por causa do evangelho da graça, o evangelho do favor imerecido, o evangelho do entendimento de que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa para nos salvar, e depois de conhecermos o Senhor Jesus, que é o que todas as igrejas pregam, essa mistura da lei e da graça, ela é bem sutil, ela é complicada, porque a ideia dos pastores, ou a ideia dos teólogos é que a graça me capacita a cumprir a lei, e na verdade isso é a mistura da lei e da graça. Agir de forma guiada pelo Espírito Santo é só por amor, não tem outro jeito. E nós não temos amor em nós mesmos, nós temos que estar intimamente ligado à videira verdadeira, como já temos falado, para que esse amor possa surgir de dentro de nós e nós possamos viver o verdadeiro evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus. Veja, se você ler a carta aos Efésios, você vai encontrar do capítulo 1 ao 3, o apóstolo Paulo falando para eles quem eles eram em Cristo Jesus. Isso se chama posição. Na situação de erro, a partir do capítulo 4 de Efésios, a carta aos Efésios, ele vai dizer: irmão, já que vocês entenderam quem vocês são, qual é a posição de vocês, vivam de maneira adequada a esta vocação que vocês foram chamados. Então, a vocação nos leva ao entendimento da posição que nós temos, para que daí nós possamos viver. Aí, a partir do capítulo 4 de Efésios, ele começa a orientar a igreja em relação à forma deles agirem, mas ele não impõe isso como mandamentos, ele dá orientações pastorais, dizendo: olha, a maneira de quem realmente nasceu de novo viver, a orientação é essa. Aí ele dá orientação com relação a pais e filhos, a comportamento dos servos, dos senhores, dos maridos, das esposas, tudo isso fundamentado primeiro na posição para a qual eles foram chamados e colocados pela obra exclusiva do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não é algo que nós conquistamos por nós mesmos. Nós temos que entender que nós somos incapazes de fazer o bem. Ontem, na live que nós fizemos, o pastor Michel se referiu à questão de nós sermos egoístas. E realmente nós somos. Nós não temos condições de fazer o que é correto por nós mesmos. Nós dependemos de estar ligados na videira. E como é que eu posso estar ligado na videira? Eu não posso ser um galho cortado no meio de uma árvore e pensar assim: eu vou me ligar à videira, que é o Senhor Jesus. Eu pulo para essa videira, me enfio, de alguma forma no tronco ou no meio de outros galhos e me coloco de uma forma que eu ali venha aderir à videira. Não, eu não posso fazer isso. Eu sou alcançado pelo favor do Senhor, através da pregação do verdadeiro evangelho. Porque estar numa religião é uma coisa boa? Qualquer uma delas. A maior parte das igrejas, das religiões, elas anunciam, pregam, desenvolvem um sistema da pessoa se tornar melhor. Mas se fosse possível nós nos tornarmos melhor por nós mesmos, por regras, ditames, não precisava Jesus morrer na cruz. A Bíblia diz que Jesus foi feito pecado, ele foi feito pecado, 2 Coríntios 5, 21, para que eu fosse feito justiça de Deus. Eu falho, errado, ainda cometendo erros, caminhando sobre a terra, sem condenação, é um absurdo para o inferno, para os demônios, para quem tem a palavra de acusação. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem os condenará se é Deus que os justifica? Não sou eu que me justifico a mim mesmo. A minha tomada de consciência da posição que eu fui colocado é a única forma de eu gerar fruto do Espírito, mas não por mim mesmo, pelo Espírito que habita em mim. É dele, por ele e para ele. O verdadeiro evangelho
produz não moralidade, mas excelência moral, o verdadeiro evangelho. O evangelho misturado de lei e graça. Leia Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6 aqui que nós lemos, está escrito, o apóstolo Paulo fala: se um de nós, ou até mesmo um anjo, vos anunciar um outro evangelho, que seja considerado anátema. E ele, anátema quer dizer maldito. E essa dupla maldição que está aqui na primeiro capítulo da carta de Gálatas, nós vamos encontrar ele falando que é a maldição que vem de pregar um evangelho contaminado. Veja, eu tenho visto igrejas se levantarem, igrejas acabarem ou murcharem por muito tempo. Toda vez que uma igreja ela deixa ou cai da graça e começa a ministrar sobre a lei, a gente vê que essas igrejas acabam murchando ou até nem existindo mais, porque essa mistura faz com que, infelizmente, essa maldição que foi proferida pelo apóstolo Paulo alcance aqueles que lutam para defender isso, ou aquela religião possa se tornar uma coisa muito hipócrita, uma coisa muito externa, uma coisa muito carnal. Não são pessoas nascidas de novo, porque em João, no capítulo 3, o Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se uma religião, qualquer igreja, ela tem o seu sistema de regras, de conduta, e impõe isso para as pessoas, essa imposição vai fazer com que haja uma pretensa transformação, mas é algo produzido pela carne, é obra da carne. E Gálatas 5 fala o que a carne produz. Por exemplo, a obra da carne produz dissensão, a obra da carne produz partidarismos, a obra da carne, Gálatas 5, a partir do verso 19, produz prostituição, adultério, avareza, cobiça, idolatria, feitiçaria. Quanto mais nós queremos fazer por nós mesmos, mais essas obras vão se levantar dentro de nós e vão contrariar o evangelho verdadeiro que é pregado. E aí vem os escândalos, as desistências das pessoas. Quanta gente desviada, a gente fala assim, de igrejas. Hoje nós temos que igreja não salva ninguém, mas é um lugar onde nos agregamos para adorar a Deus. Agora, isso é fato. Quando o povo de Israel falou para Moisés, ali no início, quando ele subiu ao monte, ele veio e fez uma proposta. Deus disse que se vocês obedecerem a ele, vocês vão ser abençoados em todos os sentidos. E aí Moisés não falou o que Deus pedia para eles. Eles já rapidamente, orgulhosamente disseram uma frase em hebraico que é mais ou menos assim: Kol debir asher Adonai Naaser. Esse Naaser é uma pronúncia que quer dizer, ela traz um pouco de arrogância, prepotência. Quer dizer, tudo que o Senhor nos mandar, nós faremos, nós somos capazes, pode mandar que nós vamos obedecer. E aí, quando Moisés sobe de novo para receber essas leis, eles fazem o bezerro de ouro. Então, a carne produz idolatria. E não foi só o bezerro de ouro, eles fizeram um bacanal ali, as mulheres, os homens começaram a cultuar aquela imagem, fazendo ali um culto sexual àquele bezerro que significava fertilidade, etc. Eles criaram e disseram: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Eles queriam ver o Deus deles. A religião, a obra da carne, ela faz com que nós produzamos um Deus falso, um evangelho falso. E o apóstolo Paulo está dizendo que seriam amaldiçoados. Eu estou falando em Gálatas para você que está entrando agora, capítulo 1, do verso 6 em diante. Eu li aqui até o verso de número 12. No 13 ele fala assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim,
mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Capítulo 1 de Gálatas, verso 18 agora. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente, estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para a região da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Apenas ouviu dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então, ele está explicando o que aconteceu com ele. Ele vai na sequência, dizendo, depois de 14 anos, o que ele fez, no capítulo 2, e assim por diante. E ele vai ministrando, e dizendo assim, olha, verso 9 do capítulo 2, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então ele teve ali um contato com alguns dos apóstolos, e ele vai explicando como que foi a trajetória dele nesse evangelho verdadeiro, né? Aqui ele vai dizer, inclusive, que ele teve que repreender Pedro, porque o apóstolo Pedro estava titubeando entre a graça e a lei. Quando ele estava com os gentios, ele estava se guiando pela graça, pelo favor imerecido, pela salvação e justiça de Deus e não pela própria justiça, pelo cumprimento da lei. Quando chegavam alguns da igreja ou os representantes lá de Jerusalém, ele saía do meio dos irmãos gentios e se juntava com os judeus para dizer, eu sou judeu, eu não estou fazendo nada do que eles fazem, né? E no verso 16 do capítulo 2 é muito interessante o texto, eu quero finalizar essa live falando sobre isso. Ele fala aqui, ó, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E eu vou ressaltar aqui, os pregadores, para juntar a lei com a graça, eles dizem assim, não, é a lei cerimonial que nós não seguimos mais, é a lei civil dos judeus que nós seguimos porque estamos em outros países, mas a lei moral nós temos que seguir. Na verdade, a lei moral, ela é parte da lei de Deus integral. É lei civil, lei moral e lei cerimonial. Se a pessoa quiser seguir a lei, tem que guardar toda a lei, diz Tiago. Não pode faltar nenhum, não pode falar em nenhum dos mandamentos. E isso é impossível. Para isso, Cristo nos resgatou do poder da maldição da lei. A única coisa que nos resgata da maldição da lei é exatamente nós vivemos nessa palavra de Paulo, capítulo 2 de Gálatas. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Veja, nos nossos dias está tudo misturado, a gente não sabe mais o que é lei e graça, porque Velho e Novo Testamento, Velha e Nova Aliança estão todos misturados, está tudo misturado. Agora, para eles era muito claro, os judeus que estavam lá, estavam querendo que eles guardassem ali e circuncidassem. O apóstolo Paulo pregava que eles tinham que crer apenas, crer no que Cristo fez. E ele fala no capítulo 1 que esse é o verdadeiro evangelho. E aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 até o 18, ele vai dizer, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não aquele que faz, não aquele que age. O agir é consequência da consciência da nossa posição. O sermos como Cristo, ou vivermos como Cristo, é exatamente consequência de eu entender quem eu sou em Cristo Jesus. E não o que eu devo fazer, mas quem eu sou, porque o fazer, ele virá como fruto do Espírito em mim. É preciso entender isso. É preciso entender que nós não temos condições de viver de forma santa e irrepreensível, a não ser pelo fruto do Espírito que brota em nós, pelo Espírito de Deus, que está completamente ligado a essa noção de entrega, de morte do eu, de não obra da carne, mas de entrega totalmente à vontade do Senhor, como filhos amados que dependem do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, nós precisamos de todas as formas fazer essa separação, com muito afinco, nós resgatarmos o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho do favor imerecido. A gente chama de Evangelho da graça, mas na verdade não existe outro Evangelho. O Evangelho é favor imerecido.
Todo ele é favor imerecido. Não existe nenhuma parte do Evangelho que o Senhor Jesus diga, olha, vocês têm que fazer e acontecer para entrar no céu. Ele mostra que eles não faziam o que era devido. Pega o capítulo 5 de Mateus, ele vai falar no Sermão da Montanha, que eles estavam ali, na verdade, dizendo que cumpriam a lei, mas Jesus vai lá na essência, lá no interior, e fala que eles cumpriam por fora, mas por dentro não. Porque pela lei não é só deitar com uma mulher que você comete adultério, é você despila com o teu olhar, é você imaginar estar tendo relação com ela, você já adulterou com aquela pessoa se você for casado, é claro, que adultério tem a ver com casamento, né? As outras palavras, prostituição, fornicação, são de outra instância, mas a questão, a Bíblia fala, não adulterarás. Você não tem um texto lá um mandamento, nos 10 mandamentos, não fornicarás, não prostituirás, né? É não adulterarás. E na verdade o adultério ali era cometido com as prostitutas, então fica subentendido. Mas a questão, por exemplo, da fornicação, que era sexo antes do casamento, eles não tratavam muito sobre isso, porque eles tinham ali as regras sociais deles que impediam, né, normalmente esse tipo de coisa, mas não tem um mandamento específico sobre isso. Quando ele fala sobre o adultério, em Mateus 5, ele está falando sobre práticas que existiam lá, de pessoas que eram casadas e que praticavam, né, o relacionamento extraconjugal. Então ele fala, não é só não deitar com uma mulher, é você imaginar isso. E na imaginação está o coração, está a mente. Então ele falou assim, olha, vocês não conseguem cumprir a lei de verdade. Vocês precisam da minha justiça, do que eu vou fazer daqui a pouco ali na cruz do Calvário, que é morrer por vocês. E o apóstolo Paulo explica isso. Para encerrar, eu quero falar o que já citei ontem de Romanos 10, quando ele fala assim, eu dou testemunho dos meus irmãos que eles são zelosos. Ele está falando, eu fui zeloso. Contudo, ele está vendo que a atitude moral externa, ela é fácil de cumprir, mas a interior, no coração, é só o novo nascimento que dá. Ele fala, olha, eles desprezam a justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê, não é o que faz. Porque você crendo corretamente, você age corretamente. Existe um poder de crer corretamente e agir corretamente. É um processo? É um processo. A vereda do justo é como a luz da aurora, mas o verdadeiro evangelho produz o verdadeiro processo. O evangelho da graça misturado com o evangelho, com a lei, ele produz religiosidade, hipocrisia, exterioridades, moral externa e não novo nascimento. Esse novo nascimento é só a total entrega ao Senhor Jesus que é capaz de produzir. Ok, gente? Nós estamos aqui na Vereda da Graça, na 13 de maio de 1798, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossos cultos agora, devido às restrições, nós estamos só aos domingos, às 18h30. Nosso culto vai até mais ou menos umas 20 horas, 20h15. E é um prazer para nós, será um prazer para nós ter você conosco, você que vê essa live, você que assistiu, você que participou. Teve vários irmãos aqui que participaram, eu agradeço a presença dos irmãos. Alguns chegam, dão uma olhadinha e saem, porque agora é quase a hora do almoço, estão ocupados, mas depois você pode assistir essa live. Pastor Michel, acredito que está me assistindo lá, se ele não teve que fazer alguma coisa e sair. Aqui a Ana Paula Baltesan, o José Anderson Goldiano, marido da Carol, a pastora Cleide, que sempre nos acompanha também, a Dilceia lá em Ponta Grossa, a Alessandra Luiz Alves Barbosa, Márcia R. Nisa, a Isaura, nossa diaconisa, meu primo Joel Mateus entrou, não sei se saiu, um abraço para você, Joel, lá nos Estados Unidos, o Michel, a Sidney Solange, nossos amigos de Ponta Grossa, Luciene, nossa querida irmã Marina Arantes, o Luizinho, o Luiz Correia, ou melhor, meu primo aqui, né, o Luiz Correia, Edna Pereira, o Camil, Dr. Camil, um abraço, nosso amigo Jorge Ubiratã Barbosa, enfim, todos que pararam para dar uma olhadinha. Depois assista melhor essa live, é uma meditação em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2 sobre o verdadeiro evangelho. Nós precisamos resgatar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho sem mistura de lei e graça. E nós convidamos você para estar conosco aqui, estudando, aprendendo. Nós fazemos parte dessa revolução da graça que está acontecendo no mundo todo para a volta de Jesus, porque não tem outra forma da igreja ser chamada, os que nasceram de novo e realmente se afastaram, né, do aprisco, não tem outra forma deles serem resgatados a não ser pela chamada da graça
do favor imerecido, que é, na verdade, o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe a todos, um abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana.